E se a gente pudesse entender os pensamentos mais profundos de uma criança só olhando ela brincar? Pois é, hoje a gente vai explorar exatamente isso. Como a arte da observação nos ajuda a decifrar a linguagem secreta da infância. A grande questão que guia a nossa análise de hoje é bem essa. Como é que as crianças se comunicam? A resposta, na verdade, está muito mais nas ações do que nas palavras. As crianças se comunicam de muitas outras formas, e é aí, nesse ponto, que a observação clínica entra como uma ferramenta, nossa, essencial para a gente conseguir entendê-las de verdade. Olha só, para uma criança, brincar não é só diversão, não. É a principal forma que ela tem de se comunicar. É uma linguagem própria, através da qual ela consegue expressar tudo aquilo que ainda não sabe como colocar em palavras. Pensa nisso como um trabalho de detetive mesmo. A observação clínica é essa arte de procurar pistas. Só que não numa cena de crime, claro, mas ali, no cenário de uma brincadeira. É o jeito de entender o que está se passando no coração e na mente dos pequenos. E na prática, isso funciona quase como um palco. Cada ação na brincadeira é um símbolo, sabe? Um boneco que vive brigando pode estar refletindo conflitos que a criança vê em casa. Um personagem que se esconde o tempo todo pode ser um espelho do medo, da insegurança. A brincadeira então vira esse palco onde os sentimentos são os atores principais. Bom, para tudo isso ficar mais concreto, vamos dar uma olhada num caso hipotético que ilustra perfeitamente esse processo. Vamos conhecer o João. O João tem 7 anos e está passando por um desafio que é bem comum, a dificuldade de socializar. Ele vai ser o nosso ponto de partida para a gente entender como a teoria da observação se transforma numa ferramenta prática que ajuda de verdade. Então, como é que uma psicóloga começa a decifrar o mundo do João? Se ela é tipo uma exploradora, que mapa ela usa? Que tipo de pistas ela vai buscar para entender o que ele realmente está sentindo? Essa exploração não é feita de qualquer jeito, ela é super metódica. Vamos ver agora como isso se organiza em 5 áreas principais de observação. Essa é a lista de verificação do nosso explorador. Cada item aqui é uma pista. A escolha dos brinquedos, por exemplo, já revela muito sobre as preferências sociais. A organização da brincadeira pode espelhar a organização dos sentimentos. A postura do corpo e o contato visual são como um termômetro emocional, sabe? E a sequência das ações mostra como ele lida com as narrativas e, quem sabe, com os desafios da vida. Mas veja bem, observar não é só olhar. A observação científica de verdade precisa ir além da simples impressão. Ela tem que transformar essas pistas em dados concretos, que possam ser medidos. A analogia da bicicleta é perfeita para ilustrar isso. Ninguém fala só, acho que estou melhorando. A prova está nos números. Ontem eu caí 10 vezes, hoje eu só caí 3. Quantificar transforma a percepção em um fato. E aqui a gente vê a diferença crucial. Falar "o João parece menos ansioso" é uma impressão, é vago. Mas dizer que o contato visual evitado diminuiu de 10 para 3 vezes, isso é um dado objetivo. É a diferença entre achar e saber. E por que isso importa tanto? Bom, porque os dados permitem comparar, provar que houve progresso e, talvez o mais importante, confirmar se o caminho escolhido para a terapia está de fato funcionando. É a ciência garantindo a eficácia da arte de ajudar. Mas essa linguagem não verbal não é só coisa de criança, não. A observação do corpo vale para todos nós. Ela revela verdades que as palavras nem sempre contam, especialmente em questões mais sérias. Quantas vezes a gente já não ouviu ou até falou essa frase? Tô bem. É uma das respostas mais comuns do mundo. Mas será que é sempre verdade? É que o corpo pode discordar. Em casos de depressão, por exemplo, as palavras podem até dizer "estou bem", mas a postura encurvada, os movimentos mais lentos, a falta de expressão no rosto, tudo isso conta uma história completamente diferente. Uma história de peso, de cansaço emocional. Então, o ponto central aqui é este: o corpo não mente. Ele é uma fonte de verdade, um narrador muito honesto de uma história que, muitas vezes, a nossa voz tenta esconder. Observar o corpo é simplesmente essencial para uma compreensão completa. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Fica claro que observar não é só uma ferramenta clínica, é uma habilidade humana. Fica a pergunta no ar: que histórias silenciosas estão acontecendo agora mesmo ao nosso redor, só esperando para serem lidas? A resposta, como a gente viu, está em algo bem simples, em apenas observar.